Dobra o tecido direito sobre o direito. E eu vou colocar minha régua, vou posicionar 16 na dobra, 16 por 22. Das linhas mais grossas da base, usa uma linha que para você seja uma marcação fácil, para você extrair um cantinho de 5 por 5, ó. Então, nós vamos colocar aqui e nós vamos tirar 5 por 5. Certo? Agora você dobra para cá, para ficar certo. E vai extrair mesmo 5 por 5. Não pode ficar na quina, tem que ficar um pouquinho pra cá. Você pode até deixar 1 centímetro, porque a nossa folga de costura é 0,75. Então, se você quiser marcar 1 centímetro, você marca 1. Se você quiser ir na folga de costura, você mede lá na máquina qual é a sua folga de costura, faz uma costurinha de segurança, vira, faz de novo uma costurinha de segurança do lado de cá. Faz do lado de cá e do lado de cá. Depois que você fizer a costurinha de segurança, você vai deitar isso sobre a peça, o elástico vai ficar lá dentro, e daí você entra com a costura aqui, retrocesso, vem, 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 vai, até dar a volta toda, retrocesso aqui, deixa só uma abertura aqui. Eu já medi na minha máquina, eu já sei qual é a minha folga de costura. Mas se você não sabe, olha, você vai posicionar o tecido na posição normal que você coloca na sua máquina, que no meu caso eu alinho sempre no número 1, e vou fazer uma marcação. Essa é a minha folga de costura. Quando eu posiciono o meu elástico, ele não pode estar para lá dessa folga, ele tem que estar aqui, olha, no limite da folga de costura, tá? Então, eu já sei que aqui na máquina, quando eu desço a minha agulha, ó, vou descer a agulha. Então, eu já sei que a minha posição para colocar o elástico é alinhado nessa borda pequena, no pezinho pequeno da minha máquina. Mas aí na sua, você vai ter que medir para verificar, tá? Então, eu vou fazer só uma costurinha de segurança. A costurinha de segurança, ela é menor, porque é uma costura que vai ficar dentro da costura, não vai aparecer. Eu vou fazer isso agora só para segurar o elástico. Então, eu já sei qual é a minha posição, venho com a minha costurinha, reforço o meu elástico, tomo cuidado quando eu vou costurar a outra ponta, para isso aqui não torcer, não pode torcer. Então, você vem com ele lá, observa bem que ele tem que vir bem abertinho aqui, e você vai posicionar aqui antes da folga de costura, tá? Então, é que eu já sei, então, posiciono ali. Faço isso tanto de um lado quanto do outro. Então, quero marcar minha folga, tô em dúvida qual é a minha folga de costura? É essa aqui. Quando eu costurar, é essa que vai ser. Então, agora, o meu elástico tem que vir aqui. Posso fazer isso dos dois lados? Posso. Então, vamos lá. Se você tá em dúvida aqui do outro lado, é isso aqui, ó. Minha folga de costura será aqui. Muito bem. Não precisa nem ficar costurado. Furei o paninho, já vi. Olha, de furar o paninho, já sei onde é, tá? Então, agora vai ali. Só uma costurinha de segurança.
ajeita bem esse elástico, cuidado para não torcer, e vem aqui. Ótimo. Agora, você vai deitar uma sobre a outra. Fica fácil porque aqui embaixo eu não tenho como tirar da posição, tá? A peça foi cortada dobrada, então ficou mais fácil. Eu vou entrar por aqui. Eu trabalho sem alfinete, mas se você quiser trabalhar com alfinete aí, você pode. Então, eu uso esses recursos de cortar dobrado, de usar um creme na mão para sentir melhor o tecido, tá? Então, vamos... Posição de costura normal, retrocesso, vamos lá, virei lá. Foi. Se você quiser fazer mais um reforço nesse elástico, pode fazer. Eu não vou fazer porque a gente já fez a costura de segurança e mais a costura final. Aqui, olha, eu vou costurar, senão depois vai dar diferença quando eu encontrar o meio da peça. Então, eu preciso costurar para que ele continue simétrico, senão um lado vai ficar maior que o outro. Vamos lá. Quando você costura sem alfinete, é mais rápido, né? Mas tem que ficar tão bom quanto com alfinete. Não pode ter uma desculpinha aí, porque ficou... Tem que ficar tão bom quanto. Ok. Deixei uma abertura aqui, olha, de mais ou menos 5 centímetros. Agora, nós vamos limpar a peça. Tira todas as pontas de linha que você conseguir, limpa bem a peça. Porque quando você desvira, essas pontas de linha, essas sobras de elástico, todas acabam dando diferença, atrapalhando o caimento da peça. Então, vamos tirar a linha. Tira aqui. Aqui. Quando você faz uma costura de produção, você não faz todas as etapas como eu estou fazendo. Você primeiro corta tudo, depois você aplica o elástico em tudo, vai dobrando, colocando uma sobre a outra, depois você limpa todas. Assim você ganha tempo. Pronto, já limpamos. Agora eu vou desvirar. Outra coisa que pode ajudar você para tirar esse monte de linha é você corta, depois às vezes a mão da gente tá meio grossa para tirar, né? É uma escovinha, aquela verdinha de lavar louça, uma seca, né? Uma escovinha seca daquela, você puxa todas as pontas de linha e pronto. Agora a gente vai desvirar. E quando você desvira, você tem que ter um certo cuidado aí, porque a gente vai ter que deitar essa costura. Essas costuras de união da peça, você vai ter que definir para que lado você deita. Às vezes, nesse momento de virar aqui, você já vai pondo o seu dedinho e já vai virando a costura. Mas eu vou desvirar ela primeiro, daí eu explico melhor. Ó, o que eu quero dizer é isso. Aqui dentro tem uma sobra de costura, não tem? Essa sobra de costura, você vai ter que escolher para que lado você vai deitar. Ó, eu vou deitar pro lado de cá e eu vou vincar. Se você não deitar a costura, você fica com essa sobra, olha. E não fica bacana a sua máscara. Então, você tem que deitar a sua costura. Ou, nesse caso, só de passar a mão a gente sente, ela tá pra lá. Então, eu vou deitar ela toda pra lá. E eu vou vincando a minha dobra. Outra forma que eu tenho de fazer isso é no ferro de passar. Lá no ferro de passar, eu posso abrir a peça dessa forma, olha. Então, eu abro, estico bem essa costura aqui e passo a ferro. Então, ou lá, ou aqui na própria máquina, você tem que vincar essa costura deitada para um lado. Porque quando você dobra, olha lá, não sobra nada. E isso faz diferença na peça pronta. Às vezes você vê uma peça tão bonita, um tecido tão bonito e tão mal aproveitado, né? Desvirei ele todo. Aqui também eu vou alinhar, tira essas pontas de linha, já tirou. Agora, aqui eu vou alinhar bem, para que isso fique bem retinho. Então, eu preciso do ferro de passar, para que a nossa costura aqui fique bem bonita, bem retinha. Aí, você olha a estampa do seu tecido, né, olha.
eu tenho esse lado e tenho esse lado. Ficou em pé os dois lados, ficou bem legal. Agora, do lado de cá, vamos ver se ficou do mesmo tamanho. Precisa ficar do mesmo tamanho. Se não ficou, ou tem costura torta lá dentro, tá? Ou você tem que abrir de novo pra você costurar direitinho. Ficou com uma folga de costura maior que a outra, ou no momento de cortar ele entortou, tá? Ele tem que ficar do mesmo tamanho. Então, às vezes, é só a questão de desvirar mesmo e chegar a costura no lugar que você ele já acaba batendo certinho, ó. Tá? Parecia que tava errado, ó. Essa lateral aqui tem que ficar do mesmo tamanho, senão a gente vai ter problema no momento de fazer a marcação do 3D. A lateral do lado de cá, será que tá certa? Se não tiver, volta pra máquina, corrige a costura. Mas, geralmente, se você mediu certinho ali atrás, no momento de cortar, ou você, se der diferença aqui, ou você costurou com o pezinho, a folga de costura errada, ou são esses cantinhos aqui que estão dobrados e você precisa ajeitar, tá? Uma vez que ajeitou, bateu a largura, segue em frente, tá bom? Agora, a gente vai passar, ajeitar bem esse lado aqui, essa abertura, né? Porque quando você desvira, ela amassa. Então, você vai ajeitar bem isso aqui. Dobrar o meio. Você vai dobrar o meio. Depois, você vai dobrar o meio de novo. E vai dobrar o meio de novo, tá? Ok? Dobrou o meio, você vai conferir se essas quinas aqui estão certas. Passa ferro. E volta pra máquina com isso aqui passadinho desse jeito. Muito bem, passei a ferro, achei a metade da metade. Então, eu venho fazer uma costura, vou virar pro lado de cá, porque geralmente a minha costura desse lado é mais bonita. Então, bem na beiradinha, dei um retrocesso e venho. Já limpo a peça, muito bem. A minha abertura está onde? Minha abertura está aqui, olha. Então, eu já vou fazer o arremate dessa abertura. Vou fazer só desse lado. Eu acho que as costuras de acabamento, elas podem machucar seu rosto. A gente usa máscara por muitas horas, o dia todo, o pessoal que tá trabalhando. Então, essa costura, ela pode machucar o rosto. Então, de um lado só eu faço o acabamento, do outro lado eu não vou fazer nada. Esse lado aqui é o lado que vai ficar no meu nariz, né? Então, eu não vou fazer nada, e aqui é o lado do queixo. Aí, tem o outro lado, dobramos o outro lado, olha que bonitinho, fica tão bonito. Vamos lá, costura. Retrocesso, pra essa linha não escapar, e vem embora. Bem fashion. Pronto, tirei. Agora, a lateral é o seguinte. Nós temos aqui, olha, um ângulo de 45 graus, porque quando você cortou lá na sua base, marcando 5 centímetros de quina a quina, toda vez que você tem um quadrado e você corta de quina a quina, você tem 45 graus. Agora, nós vamos fazer uma marcação aqui. 3 centímetros a partir dessa costura. Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros, alinho minha régua ali nos 3 centímetros e vou fazer minha marcação, ó. Como ele é de listinha, meu tecido é listadinho, você consegue ver se minha costura tá boa ou não, né? Tá boazinha, vai lá. 3 centímetros pra lá, 3 centímetros pra cá, ó. Essa deu aqui. Marquei ali, marquei aqui. Ok. Continuando, nós vamos dobrar essa parte aqui, olha, isso que sobrou, eu vou dobrar para posicionar em cima dessa linha. Então, ela não é de qualquer jeito, tá? Então, olha, vamos explicar melhor. Fiz a marcação de 3 centímetros. Agora, o que eu tenho aqui? Eu vou segurar aqui e vou dobrar essa borda pra cá, olha.
Embaçou? Aqui. Então, eu tenho a nossa marcação, eu vou segurar aqui e vou dobrar essa borda pra cá. Quer colocar um alfinetinho? Pode colocar. Do lado de cá, a mesma coisa, vou segurar aqui e vou deitar essa borda pra cima, bem alinhada, tá? A linha é o alinhamento da posição dessa peça. Então, aqui eu venho, retrocesso e venho. Mesma coisa do lado de cá. Então, eu não tô costurando em cima da linha, tô costurando um pouquinho à direita da linha. Bem na beiradinha. Pronto, vamos lá. Ok. Tá? Ficou assim. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou deitar este pra cá. E lá em cima, vou segurar e vou deitar ele pra lá. Então, entro com a costura lá, um pouquinho pra lá do nosso risco. Sigo direto. Saio do lado de cá. Prontinho. Agora, limpa a peça, né? Corta os excessos. E você vai ter uma máscara bem legal. Olha o que eu digo, que a costura da direita muitas vezes é mais bonita que essa de baixo. Quando eu dou retrocesso, às vezes acontece isso. Da minha linha embolar. Mas eu tiro ele e fica legalzinho de novo. Olha aqui. Fica bem confortável a máscara, fica bem bonita, certinha no rosto. E é isso aí. Cuide-se. Um beijo.